Mística Cidade de Deus, capítulo 20, tomo 2, volume 4, de Santa Maria de Ágreda. A apresentação do menino Jesus no templo. Razões da apresentação de Jesus. Pela razão de ser criada, a humanidade santíssima de Cristo era propriedade do Eterno Pai, como as demais criaturas. Por especial modo e direito, pertencia-lhe também em virtude da união hipostática com a pessoa do Verbo, gerada de sua mesma substância. Seu Filho unigênito, verdadeiro Deus de Deus, verdadeiro, apesar de tudo isto, determinou o Pai que seu Filho lhe fosse apresentado no templo, tanto pelo mistério como para cumprir sua santa lei, estabelecida em vista de Cristo nosso Senhor. Fora ordenado aos judeus a consagração dos primogênitos, na expectativa daquele que seria o primogênito do Pai Eterno e da Virgem Mãe. A nosso modo de entender, Deus procedeu como acontece entre os homens, que gostam de repetir o que lhes agrada e compraz. Ainda que o Pai, com infinita sabedoria, tudo sabia e conhecia, sentia gosto na oferenda do Verbo manado, que por tantos títulos lhe pertencia. Oração de Maria. A Mãe da Vida, Maria Santíssima, conhecia esta vontade do Eterno Pai, que era a mesma de seu Filho Santíssimo, enquanto Deus igual ao Pai. Conhecia também a vontade da humanidade de seu unigênito, cuja alma e operações via inteiramente conforme a vontade do Pai. Com esta ciência, a grande princesa passou em divinos colóquios aquela noite em que chegaram em Jerusalém, antes da apresentação. Dirigindo-se ao Pai, dizia: Senhor e Deus Altíssimo, Pai de meu Senhor, festivo será para o céu e a terra este dia, na qual vos ofereço em vosso sagrado templo a hóstia viva, o tesouro de vossa mesma divindade. Preciosa é a oblação, Senhor meu Deus, e por ela bem podeis franquear vossas misericórdias ao gênero humano. Perdoai aos pecadores que desviaram os retos caminhos. Consolai os tristes, socorrei os necessitados, enriquecei os pobres, favorecei os desamparados, alumiai os cegos, guiai os transviados. É o que vos peço, ao vos oferecer vosso unigênito, e também meu Filho, por vossa dignação e clemência. Vós me deste Deus, eu vou-lo apresento Deus e homem juntamente. A oferta é de valor infinito, e o que peço é de muito menor valor. Volto enriquecida a vosso templo santo, donde saí pobre. Minha alma vos exaltará eternamente, porque vossa destra divina se mostrou poderosa e liberal para comigo. Chegada ao templo, pela manhã, para que o sol divino aparecesse ao mundo nos braços da puríssima Aurora, a Divina Senhora, tomando as rolinhas e as duas velas, envolveu o infante Jesus e com o santo esposo José saíram em direção ao templo. Ordenou-se a procissão dos santos anjos que tinham vindo de Belém na mesma forma corpórea e belíssima, como disse acima. Desta vez, esses santos espíritos entoavam ao menino Deus melodiosos cânticos, com suavíssima e harmoniosa música que só Maria ouvia. Além dos 10.000 que iam nesta forma, desceram do céu outros inumeráveis, unidos aos que levavam o dístico do santo nome de Jesus, acompanharam o Verbo divino feito homem em sua apresentação. Estes anjos iam sem forma corpórea, em sua própria natureza espiritual, e só a divina princesa os podia ver. Chegando à porta do templo, sentiu a feliz mãe novos e altíssimos efeitos interiores de suave devoção. Prosseguiu até o lugar das outras mães, inclinou-se de joelhos, adorou o Senhor em espírito e verdade. Em seu santo templo, apresentando-se com seu filho nos braços, ante sua altíssima e magnífica majestade. Logo se manifestou em visão intelectual a Santíssima Trindade. Ouviu a voz do Pai que dizia:
este é meu filho bem-amado, em quem tenho toda a minha complacência. Só Maria Puríssima ouviu esta voz, mas o feliz José sentiu suave influência do Espírito que o encheu de gozo e luz divina. Cântico de Simeão. O sumo sacerdote Simeão, conduzido também pelo Espírito Santo, como foi dito no capítulo precedente, entrou no templo, dirigindo-se ao lugar onde se encontrava a rainha com o infante Jesus nos braços. Viu filho e mãe envoltos em resplendor e glória. Era este sacerdote avançado em anos e muito venerando, igualmente a profetisa Ana, que, como diz o Evangelho, veio ali à mesma hora, e viu a mãe com o filho banhados de admirável divina luz. Cheios de alegria celeste, aproximaram-se da rainha do céu, e o sacerdote recebeu das mãos dela o menino Jesus. Tendo-o nas suas mãos, levantou os olhos ao céu, ofereceu-o ao eterno Pai e proferiu aquele cântico cheio de mistérios. Agora, Senhor, deixa teu servo partir em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram aquele que é a tua salvação, aquele que enviaste diante de todos os povos, luz para a revelação das nações e glória de Israel, teu povo. Foi como se dissesse: agora, Senhor, solta-me e deixa-me ir em paz, libertado das cadeias deste corpo mortal, onde me prendia a esperança de tua promessa e o desejo de ver teu unigênito feito carne. Já gozo de paz segura e verdadeira, pois meus olhos viram a tua salvação. Teu Filho unigênito feito homem vem unido à nossa natureza para dar-lhe a salvação eterna, decretada antes dos séculos, nos segredos de tua divina sabedoria e misericórdia infinita. Já, Senhor, o preparaste e o puseste diante dos mortais à luz do mundo. Todos dele poderão gozar, se o quiserem, e receber dele a salvação e a luz que iluminará todo homem no universo, porque ele é a luz que se há de revelar às nações, para a glória de Israel, teu povo escolhido. Testemunho de Ana. Maria Santíssima e José ouviram o cântico de Simeão, admirando-se do que dizia, e com tanto espírito, nesta passagem o evangelista chama-os pais do menino. Dirigindo-se atentamente à Mãe Santíssima do Infante Jesus, prosseguiu Simeão: adverti, Senhora, que este menino foi posto para a ruína e salvação de muitos em Israel, e como alvo de grandes contradições. Vossa alma, toda dele, será transpassada por uma espada, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Até aqui falou Simeão, sendo sacerdote, abençoou os felizes pais do menino. A profetisa Ana também reconheceu o Verbo humanado e, com luz do Espírito Santo, falou de seus mistérios aos que esperavam a redenção de Israel. Deste modo, os dois santos anciãos deram público testemunho da chegada do Messias para redimir seu povo. Os mistérios encerrados na profecia de Simeão. Quando o sacerdote Simeão pronunciava as palavras proféticas da paixão e morte do Senhor, subentendidas nas expressões de espada e sinal de contradição, o menino inclinou a cabeça. Com esta reverência e muitos atos interiores de obediência, aceitou a profecia do sacerdote como sentença do Eterno Pai, declarada por seu ministro. A amorosa mãe tudo viu e, com a inteligência de tão dolorosos mistérios, começou desde já a sentir o cumprimento da profecia de Simeão. Desde aquele momento, seu coração já foi traspassado pela dor que a esperava no futuro. Viu como num espelho todos os mistérios encerrados na profecia. Seu Filho Santíssimo seria pedra de tropeço e ruína para os incrédulos, enquanto seria vida para os fiéis. A queda da sinagoga e a formação da igreja entre os gentios, a vitória de Cristo sobre os demônios e a morte, à custa, porém, do sacrifício de sua vida nas ignomínias e dores da cruz, a contradição que o infante Jesus pessoalmente e em sua igreja teria de sofrer por parte da multidão dos precitos. Por fim, viu também a excelência dos predestinados.
A alma puríssima de Maria, entre o gozo e a dor deste conhecimento, foi elevada em operações perfeitíssimas sobre os mistérios encerrados na profecia de Simeão. Fez eminentes atos e tudo lhe ficou gravado na memória, sem esquecer um só momento. A vista de seu Filho Santíssimo sempre lhe renovava a viva dor e a amargura. Mãe e mãe de Filho, Deus e homem, só ela sabia realmente sentir o que nós, criaturas humanas, de coração ingrato, não o sabemos. O santo esposo José, ao ouvir estas profecias, também compreendeu muitos dos mistérios da redenção e sofrimentos do amável Jesus. Não lhe foram, porém, manifestados tão copiosa e expressamente como foi a sua divina esposa. Diferentes razões havia, e o santo não presenciaria tudo durante sua vida neste mundo. Visitas ao templo. Terminada a cerimônia, a grande senhora beijou a mão do sacerdote e lhe pediu a bênção. O mesmo fez com Ana, sua antiga mestra. O fato de ser mãe de Deus, dignidade sublime de que jamais houve, nem jamais haverá entre dessas mulheres, anjos e homens, não a impedia de fazer atos de profunda humildade. Voltaram à sua hospedaria com o mesmo acompanhamento dos 14.000 anjos. Como adiante direi, ficaram por devoção alguns dias em Jerusalém. Algumas vezes Maria Santíssima falou com Simeão sobre os mistérios da redenção e das profecias que o sacerdote anunciara. As palavras da prudentíssima mãe eram poucas, medidas e graves, ponderadas e cheias de sabedoria. Deixaram o sacerdote admirado e com a alma repleta de altíssima e doce consolação. O mesmo aconteceu à santa profetisa Ana, e ambos morreram no Senhor dentro de pouco tempo. A hospedagem fora custeada pelo sacerdote, e durante aqueles dias nossa rainha frequentava o templo, nele recebendo novos favores para a consolar da mágoa que lhe causara a profecia do sacerdote. Para que as consolações fossem mais doces, uma vez falou-lhe seu Filho Santíssimo: Mãe caríssima e pomba minha, enxugai vossas lágrimas e dilatai vosso cândido coração, pois é vontade do meu Pai que eu sofra morte de cruz. Quer que sejais companheira em meus trabalhos e penas, eu as quero padecer pelas almas, obras de minhas mãos, criadas à minha imagem e semelhança, triunfando de meus inimigos. Quero levá-las ao meu reino, para viverem comigo eternamente. E tudo isto vós o desejais também como eu. Respondeu a mãe: Ó benigníssimo amor, meu filho, de minhas entranhas, se eu vos acompanhasse, não só para vos assistir com minha presença e compaixão, mas também para morrer convosco, sentiria maior alívio. Maior dor me será ficar vivendo, vendo-vos morrer. Nestes exercícios amorosos e compassivos, sentimentos passaram-se alguns dias, até que São José foi avisado para fugir ao Egito, como direi no capítulo seguinte. Doutrina que me deu a Rainha Maria Santíssima. Aversão pelo sofrimento. Minha filha, o exemplo e doutrina do que escreveste te ensina a constância e magnanimidade do coração, estando preparada para receber o próspero e o adverso, o doce e o amargo, com igual semblante. Ó caríssima, que estreito e mesquinho é o coração humano para aceitar o penoso e contrário às suas terrenas inclinações. Como se rebela com os trabalhos, com que impaciência os recebe. Como julga insuportável tudo que se opõe a seu gosto. E como se esquece que seu mestre e senhor o sofreu antes, os valorizou e santificou em si mesmo. É grande vergonha e presunção terem os fiéis aversão ao sofrimento, depois que meu filho padeceu por eles, pois antes de haver morrido muitos santos, sem o terem visto, abraçaram a cruz, só pela esperança de que nela padeceria o Cristo. Se em todos é tão feia esta falta de correspondência, pondera bem, caríssima, quanto o seria em ti.
Tu te mostras ansiosa por alcançar a amizade e a graça do Altíssimo e merecer o título de esposa e amiga sua, sendo toda para ele e ele para ti. Anelas também ser minha discípula e ter-me como mestra, seguindo-me e imitando-me como filha fiel à sua mãe. Este desejo não há de consistir só em afetos e palavras, dizendo muitas vezes Senhor, Senhor, e ao chegar a ocasião de beber o cálice e carregar a cruz dos trabalhos, contristar-te, afligir-te e fugir das penas. São estas que provam a sinceridade do coração afeiçoado e amoroso. Fortaleza na adversidade. Proceder assim seria negar com as obras o que protestas com promessas e desviar-te do caminho da vida eterna. Não podes seguir a Cristo se não abraças a cruz, e por outro caminho tampouco me acharás. Se as criaturas te faltam, se a tentação te ameaça, se a tribulação te aflige e as dores da morte te cercam, por nenhuma destas coisas deves te perturbar e se mostrar covarde. A meu Filho Santíssimo e a mim muito desagrada que inutilize sua poderosa graça para defender-te, desperdiçando-a e recebendo-a em vão. Além disto, darás grande triunfo ao demônio que muito se gloria de perturbar e sujeitar a quem se diz discípulo de Cristo e meu. Se começares a fraquejar no pouco, virá te vencer no muito. Confia, pois, na proteção do Altíssimo e lembra-te que estás por minha conta. Com esta fé, quando chegar a tribulação, responde corajosamente: O Senhor é minha luz e salvação. A quem temerei? É o protetor da minha vida. A quem poderei temer? Tenho mãe, mestra, rainha e senhora que me ampara e cuidará de minha aflição. Frutos do sacrifício. Nesta segurança procura conservar a paz interior e não me percas de vista, imitando o meu proceder e seguindo minhas pegadas. Lembra a dor que transpassou meu coração nas profecias de Simeão. Nesta pena permaneci sem me alterar, apesar de que a alma e o coração foram transpassados de dor. Em tudo achava motivo para glorificar e reverenciar sua admirável sabedoria. Se com alegre e sereno coração se aceitam os trabalhos e penas transitórias, elas espiritualizam a criatura, elevam-na e lhe comunicam divina ciência da escola do Oriental. Em tudo achava motivo para glorificar e reverenciar sua admirável sabedoria. Se com alegria e sereno coração se aceitam os trabalhos e penas transitórias, elas espiritualizam a criatura, elevam-na e lhe comunicam divina ciência na escola do Redentor, escondida aos habitantes da Babilônia, amadores da vaidade. Quero também que me imites no respeito pelos sacerdotes e ministros do Senhor, pois agora são investidos de maior excelência e dignidade que na antiga lei, depois que o Verbo divino se uniu à natureza humana e se fez sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ouve sua doutrina e ensinamento, dimanados do Senhor, em cujo lugar não adverte o poder e autoridade que lhes confere o Evangelho, dizendo: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos obedece, a mim obedece. Pratica o mais perfeito, como te ensinarão, para tua contínua memória seja meditar o que padeceu meu Filho Santíssimo, de tal maneira que tua alma participe de suas dores e te cause em tal desgosto a amargura pelas alegrias terrenas, que esqueças e afastes todas as coisas visíveis, para seguir o Autor da vida eterna. Capítulo 21 da mística Cidade de Deus. Deus previne Maria Santíssima para a fuga para o Egito e o anjo comunica a São José. Novena no templo. Quando Maria Santíssima e o glorioso São José voltaram da cerimônia da apresentação do menino Jesus no templo, resolveram permanecer em Jerusalém por 9 dias. Cada dia visitaram o templo e renovaram 9 vezes a oferenda da sagrada hóstia de seu Filho Santíssimo, que possuíam como em depósito. Seria uma ação de graças pelo singular favor que entre todas as criaturas haviam recebido. Com especial devoção, a Divina Senhora venerava o número 9.
em memória dos 9 dias durante os quais foi preparada para a encarnação do Verbo Divino, como ficou dito nos 10 primeiros capítulos desta segunda parte. Também pelos 9 meses em que o trouxe no seu virginal seio. E assim desejava fazer a novena com seu menino Deus, oferecendo-o ao Eterno Pai como oblação aceitável, pelas elevadas intenções que a grande senhora tinha em vista. Começaram a novena e cada dia iam ao templo antes da hora tércia, 8 horas, e ficavam em oração até a tarde. Escolhiam os últimos lugares para receberem aquela merecida honra que o dono do banquete no Evangelho ofereceu ao convidado humilde, quando lhe disse: amigo, sobe mais para cima. Assim a mereceu nossa humilíssima rainha, e assim fez com ela o Eterno Pai, em cuja presença derramava seu espírito. Em um daqueles dias dizia em sua oração: Oração de Maria. Altíssimo Rei, Senhor e Criador universal de tudo o que tem de ser. Aqui está em vossa presença divina o pó inútil e cinza a quem unicamente a vossa dignação inefável elevou à graça, que ele nem soube nem pôde merecer. Vejo-me, Senhor, obrigada e compelida pela caudalosa torrente de vossos benefícios a vos ser agradecida. Mas que digna retribuição vos poderá oferecer quem do nada recebeu de vossa liberalíssima destra o ser e a vida, acumulada de tão incomparáveis misericórdias e favores? Que pode dar em troca para obséquio de vossa imensa grandeza? Qual a reverência que esteja à altura de vossa majestade? Que dádiva oferecerá a vossa divindade infinita quem é criatura limitada? Minha alma, meu ser, minhas potências, tudo recebi e recebo de vossas mãos. Muitas vezes tenho tudo oferecido e sacrificado a vossa glória. Confesso minha dívida, não só porque tudo me deste, mas ainda mais por causa do amor com que me destes. Principalmente porque entre todas as criaturas vossa bondade infinita me preservou do contágio da culpa e me escolheu para dar forma humana ao vosso unigênito. Ele a recebeu do meu seio, sendo eu filha de Adão, de matéria vil e terrena. Conheço, Altíssimo Senhor, esta vossa inefável dignação. A gratidão liquefaz-me o coração, e minha vida se dissolve em afetos de vosso divino amor. Nada tenho para retribuir a tudo o que vosso grande poder realizou com vossa serva. Anima-se, porém, meu coração e se alegra, porque tem para oferecer a vossa grandeza quem é um convosco na mesma substância. Igual na majestade, perfeições e atributos é a geração de vosso entendimento, a imagem de vosso mesmo ser, a plenitude de vossa complacência. Vosso Filho unigênito e diletíssimo é esta, Eterno Pai e Deus Altíssimo, a dádiva que vos ofereço, a hóstia que vos trago, certa de que a aceitareis. Tendo-o recebido Deus, devolvo-o Deus e homem. Não tenho, Senhor, nem terão as demais criaturas outra coisa mais que dar, nem vossa majestade outro dom mais precioso que lhes pedir. É tão grande que basta para compensar tudo o que tenho recebido. Em seu nome e no meu, ofereço e apresento-o à vossa grandeza. Sendo mãe de vosso unigênito e tendo-lhe dado carne humana, tomei o irmão dos mortais. Ele quis ser seu redentor, a mim cabe interceder por eles, tomar sua causa por minha conta e suplicar seu remédio. Ofereço-o, pois, de todo o meu coração a vós, Pai de meu unigênito e Deus das misericórdias. Com ele e por ele, peço que perdoeis aos pecadores, que derrameis sobre a raça humana vossas antigas misericórdias e renoveis vossos prodígios na realização de vossas maravilhas. Eis o leão de Judá, transformado em cordeiro para tirar os pecados do mundo. Ele é o tesouro de vossa divindade. Deus concede a Maria grandes privilégios.
Estas e outras semelhantes súplicas e orações fez a Mãe da Piedade e Misericórdia, nos primeiros dias da novena que começou a fazer no templo. A todas respondeu o Eterno Pai, aceitando-as com a oferenda de seu unigênito. Recebia-as como um agradável sacrifício, enamorando-se mais ainda da pureza da Filha única e dileta, em cuja santidade se comprazia. Em retorno destas súplicas, concedeu-lhe o Senhor grandes e novos privilégios. Tudo quanto pedisse para seus devotos até o fim do mundo, ela o obteria. Os grandes pecadores que se valessem de sua intercessão encontrariam a salvação. Na lei evangélica e nova da Igreja de Cristo, seu Filho Santíssimo seria sua cooperadora e mestra, principalmente depois da ascensão de Jesus ao céu. Ela ficaria seu amparo e o instrumento do poder divino, como direi na terceira parte desta história. Outros muitos favores e mistérios comunicou o Altíssimo à Divina Mãe, nesta ocasião, os quais não podem ser manifestados com meus limitados termos. Novos sofrimentos. Ao chegar o 5º dia depois da apresentação, estando a Divina Senhora no templo com seu menino Deus nos braços, revelou-se-lhe a divindade, ainda que não intuitivamente. Foi toda elevada e cheia do Espírito Santo. Embora já o possuísse, como Deus é infinito em poder e riqueza, nunca dá tanto que não fique ainda o que dar para as criaturas. Nesta visão abstrativa, quis o Altíssimo preparar sua esposa para os trabalhos que a esperavam. Confortou-a, dizendo-lhe: esposa e pomba minha, tuas intenções e desejos são gratos a meus olhos, e neles sempre me deleito. Não podes, contudo, prosseguir os 9 dias a devoção que começaste, pois quero que padeças por meu amor de outro modo. Para criar teu filho e salvar sua vida, deixarás teu lar e tua pátria, e irás com ele e José, teu esposo, para o Egito. Lá ficarás até que eu ordene outra coisa, porque Herodes planeja a morte do menino. A viagem será longa, trabalhosa e de muitas incomodidades. Padece-as por mim, e eu estarei sempre contigo. Aceitação de Maria. Qualquer outra santidade ou fé poderia se perturbar, como tem acontecido com os incrédulos. Vendo Deus poderoso fugir de um homem mísero e terreno, e que para salvar sua vida humana se afastasse como se estivesse com medo e não fosse Deus. A prudentíssima e obediente mãe, todavia, não replicou, nem duvidou, não se perturbou, nem se alterou com a impensada novidade. Respondeu: Senhor e dono meu, aqui está a vossa serva, de coração, preparada para morrer por vosso amor, se for necessário. Disponde de mim conforme quiserdes. Apenas peço a vossa bondade imensa, que não olhando meus desméritos e ingratidão, não permitais que meu filho e Senhor seja afligido, mas os trabalhos sejam só para mim, pois os devo padecer. Respondeu-lhe o Senhor que na viagem obedecesse em tudo a São José. Com isto saiu da visão durante a qual não perdera o uso dos sentidos, pois tinha nos braços o menino Jesus. Só a parte superior da alma foi elevada, mas dela redundaram efeitos nos sentidos, deixando-os espiritualizados, indicando que a alma estava mais no que amava do que onde animava. O anjo avisa São José para fugir ao Egito. Apesar de tudo, o incomparável amor da grande rainha pelo seu Filho Santíssimo enterneceu-lhe o materno e compassivo coração, considerando os sofrimentos que na visão havia previsto para o menino Deus. Saiu do templo a chorar, mas sem revelar ao seu esposo a causa de sua dor. O santo julgou que o motivo era a profecia de Simeão, mas como a amava tanto e era de temperamento solícito e carinhoso, perturbou-se um pouco, vendo a esposa tão chorosa e aflita, e que não lhe dizia a causa de sua tristeza. Esta perturbação foi uma razão, entre outras, para que o anjo lhe falasse em sonhos, como acontecera na gravidez da rainha. Naquela mesma noite, estando São José adormecido, o mesmo anjo lhe apareceu em sonhos, dizendo-lhe o que se refere São Mateus: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Ali ficarás até eu te avisar novamente, pois Herodes procura o menino para lhe tirar a vida.
No mesmo instante, levantou-se o santo esposo, cheio de apreensão e dor, e foi prevenir sua amantíssima esposa. Aproximando-se de onde ela se encontrava recolhida, disse-lhe: Senhora minha, é vontade do Altíssimo que estejamos aflitos. Seu santo anjo me falou que Sua Majestade ordena fugirmos para o Egito com o menino, porque Herodes pretende tirar-lhe a vida. Animai-vos, Senhora, para este sacrifício, e dizei-me o que posso fazer para vosso conforto, pois minha vida pertence ao serviço de nosso querido menino. Maria desperta o menino Jesus. Esposo, Senhor meu, respondeu a rainha, se da mão liberal do Altíssimo recebemos tantos bens de graça, é razão que com alegria recebamos também os trabalhos temporais. Levaremos conosco o Criador do céu e da terra, se Ele nos colocou tão junto a si, que mão terá o poder de nos fazer mal, ainda que seja de Herodes? Não pode ser desterro onde levamos todo o nosso bem, o sumo bem, o tesouro do céu, nosso Senhor, nosso guia e verdadeira luz. Ele é nosso descanso, nossa herança e nossa pátria. Com sua companhia temos tudo, cumpramos sua vontade. Aproximaram-se Maria e José do berço do menino Jesus adormecido. A Divina Mãe descobriu-o, mas não o despertou, lembrando-se daquelas ternas e sentidas palavras de sua amada. Foge, meu querido, sê como o veadinho e o cabrito pelos montes aromáticos. Vem, meu amado, saiamos fora, vamos viver nas vilas. Conforme Cântico 7, 11, 8, 14. Meu doce amor, acrescentou a amorosa mãe, Cordeiro mansíssimo, vosso poder não é limitado pelo dos reis da terra, mas quereis encobri-lo por amor dos mesmos homens. Quem dos mortais pode pensar, meu bem, que vos tirará a vida, pois vosso poder aniquila o deles? Se vós a dais a todos, por que vou-la tirar? Se os procurais para lhes dar a vida eterna, como querem vos dar a morte? Mas quem compreenderá os ocultos segredos de vossa providência? Senhor e luz de minha alma, permiti-me vos despertar, pois enquanto dormis, vosso coração vela. Partida da Sagrada Família. Algumas razões semelhantes a estas disse também São José, a Divina Mãe de joelhos, despertou e tomou nos braços o infante menino divino. Ele, para mais enternecê-la e mostrar-se verdadeiro homem, chorou um pouco, mas logo se calou. Oh, maravilhas do Altíssimo em coisas, por nosso fraco juízo, consideradas sem importância. Maria e José pediram a bênção ao menino e este a deu visivelmente, ajuntando suas próprias pobres roupinhas na caixa em que as tinha trazido. Partiram sem demora. Um pouco depois da meia-noite, levaram o jumentinho do qual a rainha viera de Nazaré e apressadamente caminharam para o Egito, como direi no capítulo seguinte. Concordância dos Evangelhos de São Mateus e São Lucas. Para concluir este capítulo, foi-me dada a entender a concordância entre os evangelistas São Mateus e São Lucas sobre este mistério. Como os 4 evangelistas escreveram com assistência e luz do Espírito Santo, cada qual sabia o que os outros 3 escreviam, ou deixavam de escrever. Daqui procede que, por divina vontade, determinadas partes e fatos da vida de Cristo, Senhor nosso, e da história evangélica foram escritas por todos. Em outras passagens, uns escreviam o que os outros omitiam, como consta do Evangelho de São João e dos demais. São Mateus escreveu a adoração dos reis e a fuga do Egito, em capítulo 2, 1 seguintes, que não foi descrito por São Lucas. Este escreveu a circuncisão e a apresentação e purificação. Lucas 2, 22 e seguintes, omitidas por São Mateus. Deste modo, São Mateus narra a despedida dos reis magos e logo em seguida conta que o anjo falou a José para fugirem ao Egito, conforme Mateus 2,13, sem se referir à apresentação. Disto, porém, não se conclui que não tenham antes apresentado o menino Deus, pois é certo que assim aconteceu, conforme a narração de São Lucas 2,22 seguintes. De igual modo, em seguida à apresentação, São Lucas escreve que foram para Nazaré. Lucas 2,39. Nem por isto se colige que não tenham fugido para o Egito.
é indubitável que foram de acordo com a descrição de São Mateus, embora omitida por São Lucas, que nem antes nem depois falou sobre a fuga, porque já estava escrita por São Mateus 2,14. Esta aconteceu logo depois da apresentação, sem que Maria e José tivessem voltado antes a Nazaré. Como São Lucas não ia narrar a fuga, para continuar o fio da sua história, era forçoso referir em seguida a apresentação à volta a Nazaré, dizendo que terminado o que ordenava a lei, voltaram a Galiléia. Não negou que foram ao Egito, apenas omitiu o fato e continuou a narração. No mesmo texto de São Lucas 2,39, se colige que a ida a Nazaré foi depois da volta do Egito, porque, diz o menino, crescia em sabedoria e graça, conforme Lucas 2,40. Isto não podia ser dito antes de terminada a primeira infância, mas só depois dela, quando nos meninos começa a se revelar o uso da razão, em época que para Jesus correspondeu à volta do Egito. A liberdade humana e o mal. Também me foi dado a entender quão estulto tem sido o escândalo dos infiéis incrédulos que começaram a tropeçar nesta pedra angular, conforme 1 Pedro 2,8. Cristo nosso bem, desde sua infância, por vê-lo fugir ao Egito para se defender de Herodes, como se isto fora falta de poder e não mistério para fins mais elevados do que apenas defender sua vida da crueldade de um homem pecador, para aquietar o ânimo bem disposto, bastaria lembrar o que diz o evangelista, que se havia de cumprir a profecia de Oséias, que diz em nome do Eterno Pai: do Egito chamei meu filho. Os fins que teve para lá o enviar são muito misteriosos, e sobre isso falarei alguma coisa adiante. Mesmo prescindindo de que todas as obras do Verbo manado foram admiráveis e cheias de mistérios, ninguém que tenha são juízo pode redarguir ou ignorar a suave providência com que Deus governa as causas segundas, deixando a vontade humana agir segundo sua liberdade. Por essa razão, e não por falta de poder, permite no mundo tantas injúrias, ofensas, idolatrias, heresias e outros pecados, que não são menores do que o de Herodes. Consentiu no de Judas e nos dos que pessoalmente maltrataram e crucificaram o Senhor. Claro está que teria podido impedir tudo isto, mas não o fez. Não só para realizar a redenção, mas porque operou este bem para nós, deixando os homens agirem com a liberdade da própria vontade. Não lhes recusou a graça e auxílios que convinham à sua divina providência, para que eles praticassem o bem. Se quisessem, teriam usado a liberdade para o bem, assim como a empregaram para o mal. Milagres não estão na ordem normal. Com esta mesma suavidade de sua providência, dá tempo e espera a conversão dos pecadores, como fez com Herodes. Se Deus usasse seu poder absoluto e fizesse grandes milagres para evitar os efeitos das causas segundas, a ordem da natureza seria alterada e, de certo modo, se contradiria, pois ele é o autor tanto da natureza como da graça. Por este motivo, os milagres são raros, e só para quando existem razões especiais. Deus reservou-os a tempos oportunos para manifestar seu poder e para que se conheça que é autor de tudo, sem dependência das coisas a que deu seu ser e dá a conservação. Tampouco se deve admirar que consentisse na morte dos meninos inocentes degolados por Herodes. Não foi conveniente defendê-los por meio de milagres, pois aquela morte lhes conquistou a vida eterna com abundante prêmio. Esta vale sem comparação mais do que a vida temporal que se há de pospor e, se preciso for, perder por aquela. Se todos aqueles meninos vivessem e morressem de morte natural, talvez nem todos se salvariam. As obras do Senhor são justas e santas em tudo, ainda que de imediato não compreendamos as razões de sua equidade, compreenderemos em Deus quando virmos face a face. Doutrina que me deu a Rainha do Céu, Maria Santíssima. Gratidão e humildade.
Minha filha, entre as coisas que para tua instrução deves advertir neste capítulo, a primeira seja a humilde gratidão pelos benefícios que recebes, já que sem o mereceres és tão privilegiada e enriquecida com o que o meu filho e eu fazemos juntos. Fizemos contigo. Muitas vezes eu repetia o verso de Davi, que retribuirei ao Senhor por tudo que me tem dado. Este sentimento de gratidão inclinava-me a humilhar-me até o pó, julgando-me inútil entre todas as criaturas. Sabendo tu que eu procedia assim, não obstante ser verdadeira mãe de Deus, pondera bem qual será a tua obrigação quando, com tanta verdade, te deves reconhecer indigna e desmerecedora do que recebes, pobre para agradecer e pagar. Deves suprir esta insuficiência de tua miséria e fraqueza, oferecendo ao Eterno Pai a hóstia de seu unigênito manado, especialmente quando o recebes sacramentado em teu peito. Nisto também imitarás a Davi, que depois de perguntar o que daria ao Senhor pelos favores que dele recebera, respondia: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, conforme Salmo 115, 13. Deves operar a salvação, fazendo o que ela conduz, retribuindo com o perfeito proceder, invocando o nome do Senhor, oferecendo-lhe seu unigênito. Ele é que operou a virtude e a salvação. Ele que a mereceu e pôde ser digna retribuição de tudo quanto o gênero humano, e tu particularmente recebeste de sua poderosa mão. Eu lhe dei forma humana para conviver com os homens e ser como que propriedade de todos. Por sua vez, ele se pôs sobre as espécies de pão e vinho, para se dar mais em particular para cada um. As almas podem com ele se alegrar como coisa sua e oferecê-lo ao Pai, suprindo por esta oblação o que sem ela não lhe poderiam dar. E o Altíssimo se satisfaz com ela, pois não pode querer nem pedir às criaturas outra coisa que lhe seja mais aceitável. Generosidade no sacrifício. Depois desta oblação, lhe é muito aceitável a que as almas lhe oferecessem ao abraçar e tolerar com igualdade de ânimo os trabalhos e adversidades da vida mortal. Nesta doutrina, meu Filho Santíssimo e eu fomos mestres eminentes. Desde que o concebi em meu seio, ele começou a ensiná-la, pois logo começamos a peregrinar e sofrer. Quando nasceu, sofremos a perseguição e o exílio que nos obrigou Herodes, e o sofrimento perdurou até o Senhor morrer na cruz. Depois disso, eu trabalhei até o fim de minha vida, como ao descrevê-la irás conhecendo. Já que tanto padecemos pela salvação das criaturas, quero que nos imites nesta conformidade, como esposa sua e filha minha. Padece com generoso coração e trabalha em aumentar para o Senhor o patrimônio das almas, que lhe é tão precioso por tê-lo comprado com sua vida e sangue. Nunca regateis trabalho, dificuldade, amargura ou dores. Se com isso puderes ganhar para Deus alguma alma, ajudá-la a sair do pecado e melhorar a conduta. Não te amedronte o fato de seres tão inútil e pobre, ou que teu desejo e trabalho têm tão pouco resultado. Tu não sabes como aceita o Altíssimo e se satisfaz com ele. Pelo menos deves trabalhar com dedicação e não comer ocioso pão em sua casa.